Ele é filho de neerlandeses e escolheu chamar de lar a zona rural de um distrito que hoje prospera no interior paulista. Quem vê essa lavoura de soja que traz a cor do dinheiro, não imagina que 20 anos atrás a região era conhecida como o Vale da Fome. Foi o cultivo de cereais que transformou a paisagem ao longo do tempo. Mas como a região é muito seca, naquela época os pioneiros tiveram que encontrar uma solução mecânica para trazer a água que raramente caía do céu. Em 1984, nós começamos com irrigação convencional, que é o autopropelido. Em outra propriedade? Em outra propriedade. Na minha propriedade, mas aí começamos em 84 e daí foi 2 anos de convencional. Daí nós fomos visitar uma área onde tinha pivô central. A gente ficou encantado. A partir de 86 começamos com pivô central. Os agricultores daqui sabem que os veranicos são comuns nessa região do centro-sul do estado. São semanas sem chuvas que facilmente acabariam com uma cultura. Nos 40 hectares da propriedade dedicados à produção, o Mário planta soja, trigo e aveia durante o ano. Para crescer, os grãos dependem de uma tecnologia chamada de sistema de irrigação pivô central. Uma linha lateral suspensa por torres de sustentação e com rodas e motores gira em torno de um ponto central e faz com que a água caia sobre a planta. O ciclo dela, deste pivô, ele dá um giro a 100% em 6 horas, mas daí ela joga 3 milímetros de água. Então a gente trabalha sempre em 35%, 40% para ela dar um giro em 12 horas. Sem pivô, toda essa lavoura bonita e viçosa que nós estamos vendo aqui não estaria assim. Não estaria assim, não. Porque esse ano, principalmente esse ano, nós estamos sofrendo muito da seca aqui. Toda a região chove muito, mas aqui na nossa região a gente está se contentando com chuva de 5 milímetros em 2 semanas e o resto a gente tem que complementar com o pivô. A população global deve ser de 10 bilhões de pessoas nos próximos 28 anos. É por isso que a agricultura e a pecuária têm um grande desafio pela frente: quadriplicar a produção sem aumentar a área plantada. E como fazer isso? Com tecnologia. A irrigação, inclusive, pode ser uma das respostas. Nessa propriedade rural em que nós estamos, que produz grãos, na safra passada foram colhidas 30 sacas a mais por hectare em áreas como essa daqui, que são irrigadas, em comparação com as áreas em que a chuva artificial não chega. Se o produtor tivesse que investir em uma única tecnologia, seria muito interessante ele investir na irrigação. Com a irrigação, você consegue produzir muito mais, as produtividades aumentam muito. Por exemplo, essa soja aqui, se ela fosse cultivada sem irrigação, talvez a gente conseguiria colher uns 50 sacos por hectare. Mas agora, com o pivô, a gente espera colher em torno de 80 sacas. O Luciano é presidente da Associação do Sudoeste Paulista de Irrigação e Plantio na Palha, a ASPIP. Diferente do que alguns produtores pensam, a agricultura irrigada é sustentável porque muitas vezes é a única maneira possível de produzir. Pergunto se o investimento vale a pena. Varia muito dependendo dos preços das culturas, das produtividades, mas para essa área específica o payback foi de 3 anos. Né? Então é um investimento que foi muito rentável. Hoje a gente sabe que os preços das máquinas agrícolas, das benfeitorias e do equipamento de irrigação, eles subiram muito. Mas mesmo assim, a gente fez alguns estudos para algumas novas áreas que a gente quer colocar irrigação, o payback vai ser em torno de 6 a 7 anos, o que ainda é bastante rentável, e ainda mais se a gente colocar na ponta do lápis ali, que é um seguro, né? A gente está colocando, sem precisar pagar mais, um seguro contra a seca. A gente está colocando a chuva onde não chove. Também fomos conhecer a propriedade do Luiz Fernando. São 120 hectares destinados à produção irrigada. Ele acabou de plantar sorgo nessa área. Nós temos uma equipe que faz o controle de capacidade de campo e controle da umidade do solo, né? E nós irrigamos de acordo com a necessidade da planta, nem mais nem menos. A gente procura sempre atender o que é necessário pela planta com dados, não é chutômetro.
o produtor consegue ter um retorno muito maior na área dele. Então ele, com um investimento menor do que comprar uma área nova, ele consegue produzir e extrair muito mais retorno, né? Muito mais dinheiro ele consegue extrair da propriedade. E para a população, a gente, utilizando irrigação de maneira sustentável, você vai precisar abrir muito menos áreas, sejam áreas de pastagem degradada ou até mesmo de floresta. Então a gente vai preservar a floresta, né, no bioma amazônico principalmente, utilizando mais irrigação. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.